Olá, eu sou Flávio Ervino Schmidt, assessor jurídico da Acimacar e o encarregado de dados da instituição. Neste episódio, nós vamos tratar sobre as sanções e as repercussões da Lei Geral de Proteção de Dados. Prefiro dividir as sanções em sanções que serão aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que só estarão passíveis de serem aplicadas a partir do dia 1º de outubro de 2021, quando a Agência Nacional de Proteção de Dados irá efetivamente iniciar sua atuação. Esta agência está sendo criada pelo governo federal, montada uma equipe que vai atuar administrativamente em relação à proteção de dados, aos mesmos moldes da Anvisa, da Agência Nacional de Transporte, da Agência Nacional de Águas. É mais uma agência reguladora do governo que vai atuar especificamente na proteção de dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados prevê uma hipótese de atuação desta Agência Nacional de Proteção de Dados. Além das sanções administrativas que serão aplicadas pela Agência Nacional, também a Lei Geral de Proteção de Dados prevê a possibilidade do titular buscar a tutela da Justiça, ou seja, buscar indenizações com base nas violações da Lei Geral de Proteção de Dados. Já estão acontecendo, já há sentenças com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então a preocupação não é só as sanções administrativas aplicáveis pela Agência Nacional. Também o empresário associado deve ficar atento, porque certamente qualquer vulneração na proteção de dados pode gerar uma indenização. Assim como os acidentes de consumo, as relações de consumo, quando geram alguma repercussão, o consumidor busca a tutela jurisdicional, busca a indenização, também vai haver, a partir de agora, uma busca pelo judiciário para resolver questões relativas à proteção de dados. Então vamos ficar muito atentos, adequar as nossas empresas para que nós não tenhamos dissabores no futuro, quer sejam administrativos, quer sejam judiciais. As sanções administrativas aplicáveis pela Agência Nacional de Proteção de Dados são elencadas lá pela lei. A advertência no sentido de promova a sua adequação, senão você vai sofrer uma repercussão maior. A multa, a multa está limitada a 2% do faturamento ou 50 milhões de reais. É uma multa pesada, uma multa séria, que pode ser aplicada em caso de vulneração. Também a multa diária, no caso do controlador não tomar as medidas lá da advertência. Pode ser que seja aplicado, enquanto ele não toma, leva uma multa diária. O bloqueio do dado, né? A Agência Nacional pode dizer, agora aquele dado você não pode mais utilizar. E a eliminação também é uma possibilidade de sanção administrativa. Elimine aquele dado que você não pode mais utilizar. Eu guardei por último a publicização, porque a publicização que também vai acontecer em caso de aplicação de multa. A Agência Nacional muito provavelmente vai ter uma página onde vai colocar lá: a sua empresa vulnerou dados. Este é o tal do dano reputacional, que talvez é muito mais importante, muito mais sentido, porque vai constar em algum lugar público que a sua empresa não toma providência em relação a dados. Então, o dano reputacional, através da publicização, talvez seja o mais importante e o mais temeroso das sanções, junto com a multa de 50 milhões, limitada a 50 milhões, talvez seja o que tenha maior impacto nas nossas organizações. Assim como as sanções são sérias, as sanções são pesadas, a própria lei criou mecanismos de parâmetros e critérios para a aplicação destas sanções. E aí que eu chamo a atenção de que uma adequação à proteção de dados, neste momento, se você tomar a cautela de se adequar, no futuro, numa eventualidade de responder à Agência Nacional, numa eventualidade de responder uma ação judicial, puder ser utilizados esses parâmetros e critérios, certamente o juiz que fixará a indenização ou a Agência Nacional que fixará a sanção administrativa terá que observar estes parâmetros e critérios. E quais são eles? Por exemplo,
gravidade ou natureza das infrações. O dano não foi muito sério, né? Não houve grande repercussão. É necessário, e a própria lei já diz, que serão aplicados esses parâmetros e critérios. A boa-fé do infrator, ou seja, a empresa não tinha má fé quando simplesmente deixou um dado em cima da mesa e alguém tomou de maneira ardilosa aquele dado daquela pessoa. Ou não existia intenção de causar algum dano. Então, esse é um critério importante também. A vantagem oferida pelo infrator. O infrator não ganhou nada com isso, com a vulneração do dado. Será levada em consideração. Condição econômica do infrator, reincidência, grau do dano, a cooperação do infrator. Por isso que no momento em que houver uma vulneração, o infrator tratado aqui, ou seja, o controlador, a empresa deverá minimizar o máximo, procurar colaborar com a vítima ou com quem o dado foi vulnerado, foi vazado, escapou da mão do controlador os dados. Coopere. Coopere no sentido de informar, coopere no sentido de tomar medidas para resolver. Assim como um outro parâmetro é a adoção de medidas reiteradas ou mecanismos de procedimentos internos. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos pedindo que o empresário faça. Já comece a tomar medidas para que no futuro você possa demonstrar autoridade, demonstrar em juízo que você tomou medidas, você treinou, você levou a tua equipe para a associação comercial, fazer o treinamento, você pediu para a tua equipe assistir os nossos vídeos, participou da nossa bate-papo no dia 26/11. Isso tudo pode ser documentado através de certificado, através de mecanismos em que você vai provar para a autoridade nacional ou provar em juízo que você tomou medidas e procedimentos internos, criou um mecanismo interno de regulação desses dados, contratou um profissional para ser o seu encarregado, para ele verificar, fez um mapeamento do risco do teu empreendimento. Isso tudo vai servir lá no futuro para você documentar uma eventual vulneração, para você demonstrar que os parâmetros e critérios para aplicação da multa ou da indenização precisam levar em consideração a sua cooperação, o seu tentativa de preparar. Nós sabemos que pode acontecer, mas se você tiver preparado antes, vai ser muito mais fácil para quem fizer a sua defesa, quer seja administrativa, quer seja judicial, demonstrar que que é necessária a aplicação dos parâmetros e critérios, como, por exemplo, a preparação. Adoção de boas práticas de governança, nós estamos falando de compliance de dados. Então, a adoção de política de boas práticas. Você, a partir desse momento, no teu regimento interno, da tua empresa, no contrato de trabalho, você já começa a tratar isso e levar esta política para o teu dia a dia na sua empresa. Medidas corretivas, aconteceu, corrigiu, também é utilizado como parâmetro e critério. E também precisa levar em consideração que as sanções administrativas ou a repercussão, eu prefiro dizer repercussão porque pode ser não só sanção administrativa, pode ser uma ação judicial indenizatória, prevê solidariedade entre controlador e operador. Por isso, senhores controladores, que é o dono da empresa, treinem a sua equipe, treinem o seu pessoal para atuar em nome da LGPD. Se você não treinar, você vai ser responsável sozinho pelas sanções administrativas ou judiciais. Se você treinou e mesmo assim o controlador fez a sua parte e o operador, que é quem vai tratar o dado sob seu comando, ou seja, seu colaborador, o seu empregado, seu funcionário, se você treinou, se você tomou todas as cautelas e mesmo assim aconteceu, você, controlador, pode não estar sujeito à penalidade, e sim o operador. Por isso, senhores operadores, tomem cuidado. A partir de agora, qualquer colaborador tem a responsabilidade de conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a responsabilidade de tratar de forma consciente sob as ordens do seu controlador. Então, vejo que a lei não impôs só uma responsabilidade séria ao dono do empreendimento, ao controlador, também a todos da organização que maneja os dados. Então, não é uma obrigação só de quem detém a responsabilidade de controlar a empresa. Todos
Todos nós estamos sujeitos às penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso é necessário mudar a cultura do tratamento de dados. É preciso estar atento a essa nova forma de tratar os dados. Também a lei diz que não será objeto de penalização, nenhuma sanção será aplicada quando os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador, provarem, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. Não fui eu que tratei este dado. Quer dizer, a negativa do fato, né? Não houve violação. Não houve violação. Provei, muito embora o titular tenha entrado com a ação, não houve violação de dados. Ou a culpa é decorrente exclusivamente do titular ou de terceiro. Então, muitas vezes, por exemplo, a qualidade de dados. Foi o próprio titular que informou endereço equivocado. E aí houve uma confusão e gerou uma repercussão a essa confusão. Mas foi o próprio titular que informou de forma equivocada. Então pode não acontecer a responsabilidade ou ressarcimento dos danos. Eu disse Agência Nacional, que nós temos que nos preocupar. Eu disse o Judiciário. Mas também quem vai atuar na proteção dos dados, além da Agência Nacional e além da Justiça. O próprio titular, que vai poder questionar a sua empresa a respeito de dados que ele tenha lá e para que eles sejam corrigidos, eliminados ou eles sejam atualizados. O Ministério Público estará atento à Lei Geral de Proteção de Dados. Sindicatos também estarão. O PROCON já tem uma atenção especial em relação à proteção de dados. Poderão ser criadas associações que vão buscar a proteção de dados. E um outro, que nós já estamos acompanhando, existe uma repercussão muito interessante, é sites de reclamação. Então, se procurarem lá nos sites de reclamação, como por exemplo, Reclame Aqui, já tem uma série de questões envolvendo proteção de dados que estão sendo questionados nesses sites de reclamação. Então, é uma gama muito grande de pessoas que estão atuando na proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, é uma especial atenção com relação a isso, as repercussões que podem acontecer. A respeito de repercussões, a respeito das sanções, estaremos no dia 26 de novembro promovendo um bate-papo com vários profissionais que estão trabalhando na proteção de dados na nossa associação, através do seu canal do YouTube. Guarde a sua dúvida, guarde o seu questionamento para nesse momento, na prática, questionar os profissionais que estarão nesse momento batendo um papo sobre LGPD.